Eu quero convidar você hoje para um estudo muito forte, claro, mas muito profundo. A verdade sobre a nova aliança, na profecia de Jeremias. Shalom, gente. Nós vamos estudar algo extremamente importante, a nova aliança, que é uma profecia do livro de Jeremias. Essa nova aliança, que é relatada no livro de Jeremias, é uma profecia, qual é o significado real dessa nova aliança? Esse curso que nós vamos fazer vai explicar de maneira muito clara isso. E, com certeza, para aqueles que estão buscando a verdade de todo o coração, vão se alegrar com esse estudo, porque ele vai trazer, com certeza, uma luz para você. Muito bem. Em hebraico está escrito assim: Hine, Yamim Baim, ou seja, vem dias, Neum Hashem, assim falou a palavra de Hashem, Vecharti et Beit Israel, eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel, Ve'et Beit Yehudá, e com a casa de Judá, Brit Hadashah, uma nova aliança. Então vamos analisar essa nova aliança em todos os aspectos. Primeiro, eu quero separar as coisas, porque quando eu for explicar o que realmente é essa nova aliança, eu não quero misturar com o assunto de o que ela não é. Então, primeiro, nós vamos entender o que essa nova aliança não é. Quando houve o Concílio de Nicéia, o imperador Constantino estava presente e ele impôs ali os dogmas que são a base de todo o cristianismo. Surgiu, após isso, a Igreja Católica, depois veio a Reforma Protestante, surgiram os reformistas, hoje conhecidos como evangélicos, e depois surgiu o judaísmo messiânico também. Esses três segmentos fazem parte do cristianismo e têm como base as decisões tomadas no Concílio de Nicéia. Existem algumas diferenças entre um segmento e outro, existem algumas diferenças nas concepções, mas a base, ou seja, os conceitos fundamentais, estão ali no Concílio de Nicéia. A questão da Trindade, que existe um Deus que são três, a questão de que existe um homem, pretensamente seria o Messias, mas também é parte da Trindade, uma divindade, é um homem, mas também é divino.
Então, todo esse conceito, ele ocorreu ali, ele foi estabelecido ali como dogmas no concílio de Nicéia. Então, ficou a mensagem de que Deus havia feito uma nova aliança, e o termo emprestado aqui do livro de Irmiarro, Jeremias, e essa nova aliança seria uma aliança agora diferente com as nações. Israel teria desobedecido e assim Israel saiu dessa nova aliança, ela estaria baseada na crença nesse homem, o Yeshua, que ele seria o Messias e que ele seria um homem divindade, ou seja, ele é parte da divindade de uma divindade de três deuses que são um. É um e três. Obviamente ninguém entende muito bem isso, mas é um dogma e as pessoas se habituaram a aceitar isso. Muito bem. Baseado nisso, essa nova aliança trouxe a ideia de que agora não se precisa mais guardar a Torá, que esse homem teria cumprido a Torá. Então basta as pessoas acreditarem nele e a partir daí elas recebem a salvação pessoal delas. A questão não é mais esforço, é só uma questão de acreditar nesse homem. E como se ele tivesse cumprido toda a Torá, e assim foi designado, todo esse conjunto de ideias. Também, ligado a isso, está o conceito de que a Torá já não tem o efeito. É muito comum as pessoas falarem que não estão mais no jugo da lei. Ou seja, como se a nova aliança tivesse mudado, não é mais uma aliança com Israel, mas com todas as nações. Essa nova aliança depende de um homem, Esse homem é que é a pessoa principal dessa nova aliança e que a Torá foi anulada. Alguns têm um conceito que não foi totalmente anulada, foi mais ou menos anulada, mas enfim, tudo está baseado no homem, no Yeshua, que se acredita dentro dos segmentos ligados ao cristianismo, que teve origem no Concílio de Nicéia, seria o Messias e que seria uma espécie de também homem divino. Bem, a verdade é que a gente vai ler no texto de Jeremias e Irmiarro que, na verdade, todas essas ideias que surgiram no Concílio de Nicéia, elas não têm absolutamente nenhuma base nessa profecia. E o nome Brit Hadashah, Nova Aliança, na verdade, não tem nada a ver com esses conceitos, mas ainda mais do que isso. A leitura e o estudo que nós vamos fazer hoje é muito interessante, porque é o antídoto desses conceitos que surgiram no Concílio de Nicéia, porque o texto na Bíblia judaica, no Tanakh, que menciona esse termo Nova Aliança, tem nada mais, nada menos do que um antídoto com relação a todas essas ideias equivocadas, errôneas, que foram estabelecidas no Concílio de Nicéia. Vamos analisar. Não precisa muito esforço. A gente vai chegar às conclusões sem precisar de analogias. Nós vamos só ler o que está escrito e constatar que a Brit Hadashah não tem nada a ver com um homem, meio divino, não tem nada a ver com os dogmas do Concílio de Nicéia. Muito bem. Vamos começar a leitura, Jeremias 31, a partir do 30. Passuk, do versículo 30. Diz assim: aproximam-se os dias, algo no futuro, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto. Primeira coisa que nós temos que entender
as alianças feitas com o povo judeu, com Abraão Avinu, no Monte Sinai, o Matan Torá, a entrega da Torá, o pacto com David Melech, o rei David, as alianças, elas não anulam a aliança anterior. Uma nova aliança não anula a anterior. Não existe esse conceito. Isso é uma coisa muito importante para entender. Depois foi traduzido como dentro da visão, do Concílio de Nicéia, e depois surgiu o livro após esse concílio, muito tempo depois, e passou a ter, foi traduzido como Novo Testamento. Testamento é algo muito específico, não é a tradução de aliança. Testamento é um documento que se deixa para alguém, um herdeiro. Então foi colocado esse termo. Então passou a ser usado esse nome no Novo Testamento. Hoje em dia se utiliza por muitos o termo em hebraico, Brit Hadashah. Testamento é uma coisa diferente de aliança. E o conceito, embora foi usado no Novo Testamento, porém a intenção era a nova aliança, baseado nesse texto de Jeremias, a Brit Hadashah, e hoje, dentro do meio cristão, é usado também muito esse termo Brit Hadashah, e nós vamos então analisar isso. É bom deixar muito claro que as alianças que o Criador ele fez com o povo judeu, uma aliança, depois outra, não anulou a anterior. O conceito é diferente. As alianças agregaram aspectos, como a aliança feita com Abraão Avinu, depois Yitzhak, Isaac, Jacó, Jacó, o Matan Torá, a entrega da Torá, alianças feitas com David Melech, o rei David. Então, as alianças, elas agregaram, e uma aliança não anulou a anterior. Isso é importante entender isso. Agora vamos analisar palavra por palavra. Diz assim: aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto. Com quem, gente? Segundo o Concílio de Nicéia, segundo essa ideia que surgiu através de Constantino, ele foi a pessoa que bateu o martelo ali para criar os dogmas, são a base do cristianismo. Segundo Constantino, essa aliança agora é através de um homem, do Yeshua, e essa aliança é com as nações. Não está escrito isso. Aqui não está escrito relativo a nenhum homem. Aqui não está escrito que a aliança passou a ser com as nações e que o povo judeu foi rejeitado. Ao contrário, diz assim: o pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que está se referindo quando houve a divisão das tribos, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As tribos de Judá, que era a tribo de Judá, e Benjamim, Beniamim. Essas eram as tribos do sul, governadas pelo filho de Salomão, Shlomo. E as tribos do norte, 10 tribos, governadas, a tradução do nome é Jeroboão, que governou as 10 tribos do norte. Então, as tribos do norte foram chamadas como a casa de Israel. Ele era Jeroboão, da tribo de Efraim, e ele governou essas 10 tribos. E as tribos do sul ficaram conhecidas como a tribo de Judá, Yehudá. A gente vai analisar depois, quando a gente estudar o conceito, o que realmente significa essa aliança.
pouco mais profundamente sobre isso. Mas vamos continuar. Então, a aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a que estabeleci com os seus pais. Há algo que é agregado. A gente vai entender isso na segunda parte do nosso estudo. Muito bem. Não anulado, mas agregado. No dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram minha aliança. Isso diz respeito ao Het Ha'egel, o pecado do bezerro de ouro. Mas a gente observa já pelo fato ocorrido, onde as primeiras tábuas da lei, né, Luchot HaBrit, as tábuas da aliança, assim são chamadas, as primeiras foram quebradas, mas foi estabelecido a segunda. E quando foi estabelecido a segunda, ali algo foi agregado. Nós vamos entender isso na segunda parte do curso, né? Quando a gente vai falar do verdadeiro significado da Brit Hadashah. Mas primeiro a gente está trabalhando o que não é a Brit Hadashah. Muito bem. Continuando. Embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno, pois esse pacto que farei com a casa de Israel. Aí a gente vai entender isso depois, porque é dito primeiro que o pacto é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Esse pacto agrega algo ao povo judeu no relacionamento com o Eterno. Aqui fala da casa de Israel, que aqui está falando dos últimos dias. A gente vai entender isso melhor, mas as tribos do norte foram invadidas pela Síria, pelo Império Assírio, e elas se dispersaram. Essas tribos se perderam. As tribos do sul foram para o exílio na época do Império Babilônico, mas voltaram e reconstruíram o templo. A maioria das pessoas hoje em dia são da tribo de Judá, né? Também da tribo de Benjamim, mas a maioria da tribo de Judá, e também da tribo de Levi, porque na época, quando foi estabelecido o Reino do Sul, né, os sacerdotes levitas serviam ao templo que havia sido construído por Salomão. Então, aqui, essa profecia, ela fala sobre a casa de Israel, trazendo um conceito de que nos últimos dias vão ser restauradas as 10 tribos perdidas. Agora a gente observa que o tema não tem absolutamente nada a ver, nenhuma relação com rejeição do povo judeu, não tem nenhuma relação com a nova aliança que agora é com as nações e não tem mais relação com o povo judeu, não tem nada, absolutamente nenhuma relação com esses temas que foram trazidos no Conselho de Nicéia. O que nós estamos vendo aqui é que essa Brit Hadashah, ela é feita com o povo judeu. É uma nova aliança, que, como eu falei, nós vamos entender mais tarde, ela vai agregar algo extremamente importante. Muito bem. Agora, continuando. Obviamente, se uma pessoa, você fala, mas se uma pessoa das nações quer se unir ao Criador, o que é que ele precisa fazer? Seja um homem, de uma pessoa, acreditar em alguém? Não, nada disso. Se ele quer se agregar, ele quer se unir ao Criador, ele pode. Ele tem duas opções. Ele pode guardar 7 mandamentos, são chamados Sheva Mitzvot Bnei Noach, são os mandamentos guardados por Noach, por Noé, que ele ensinou aos seus filhos, e livrou a humanidade na época do dilúvio. Ou ele se converte ao judaísmo. Então, uma pessoa das nações que quer se unir, servir ao Criador, foi estabelecido isso. Não precisa acreditar no homem, ter um intermediário, achar que a fé tem que estar agregada, ligada a um conceito
que foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Não, não precisa de nada disso. Você não precisa de intermediários. Você precisa conhecer a verdade que foi transmitida pelo próprio Criador. Por isso que as pessoas dizem, e alguém certa vez disse, que a Torá é nada mais, nada menos, do que o manual do fabricante do ser humano, o próprio Criador de tudo. Ele deu instruções através de Moisés no Monte Sinai. Então a Torá contém a verdadeira palavra de Deus. Muito bem. Agora vamos dar continuidade. Ele continua dizendo: após aqueles dias, diz o Eterno, farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Aqui nós trazemos um outro conceito de extrema importância. Não existe nenhuma anulação da Torá. Não existe nenhuma necessidade de agora acreditar em uma pessoa que pretensamente guardou a Torá para então receber, entrar pela porta da salvação. Não existe nada disso, não está dizendo nada disso. Está dizendo que a Torá continua a mesma. O Eterno fala a minha Torá, a minha instrução, mas o que ele vai fazer é criar uma abertura no coração do povo judeu e todo aquele das nações que se converteram também são incluídas nisso, para captar a Torá, assimilar os conceitos da Torá, a instrução da Torá, de uma maneira muito profunda, internalizar isso. Então, não existe nenhuma rejeição com relação ao povo judeu. Não existe aqui nenhum conceito de que um homem é mediador de uma nova aliança, nada disso. Não existe nenhum conceito, a gente não está vendo nada disso aqui. Estamos lendo diretamente, você pode conferir o que está sendo lido. Não estamos vendo nenhuma rejeição e nenhuma anulação da Torá. Estamos vendo aqui que a nova aliança, ela não anula a anterior ou as anteriores. Ela vai agregar algo, nós vamos entender depois o que ela agrega, mas ela estabelece que Israel continua, obviamente, sendo o povo escolhido. Ela estabelece que a Torá está completamente estabelecida, ela será internalizada, ela é a palavra de Deus. É isso que nós estamos lendo aqui. Como eu falei para vocês, esse texto, onde contém o termo Brit Hadashah, nova aliança, é um antídoto para os conceitos errados que surgiram em torno desse termo. Muito bem. Agora vamos dar continuidade. Agora, continua. Ele continua. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconhece o Eterno, pois já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno. Aqui deixa claro que essa nova aliança vai fazer com que cada pessoa possa ter a capacidade não só de se conectar ao Criador, mas de ter um conhecimento profundo dele pessoalmente, sem depender de outro. Totalmente contrário ao conceito de que precisa-se de um mediador. Não existe esse conceito aqui. Observe como a continuação. Diz o Eterno, pois perdoarei suas iniquidades e não mais lembrarei do seu pecado. Não é que o povo judeu foi rejeitado porque cometeu erros. Aqui está dizendo que, embora algumas gerações cometeram erros, foram punidas pelos erros, jamais serão rejeitadas. O povo judeu jamais será rejeitado
será perdoado nos últimos dias. E para enfatizar esse conceito no próprio texto, 2 vezes, isso vai ser enfatizado. E diz: assim diz o Eterno, que proporciona a luz do sol durante o dia e a luz da lua e da constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas, cujo nome é o Eterno dos Exércitos. Se tudo isso que estabeleci se desfizer sem minha ordem, ou seja, será que um homem é capaz de criar uma bomba que destrua todo o universo? Claro que não. E ele continua: diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. O que é que ele quis dizer? Assim como não se pode destruir tudo isso sem a ordem dele, assim também Israel nunca deixará de ser a nação escolhida pelo Eterno. Se pudessem destruir tudo isso, essa é tipo uma analogia, né? Mostrando que como não se pode destruir tudo isso, ninguém tem essa capacidade de destruir todo o universo, de destruir o sol, assim também ele jamais rejeitará o povo judeu. Mas não termina aí. Há um outro exemplo. Ele diz: assim diz o Eterno, se pode ser medida a extensão dos céus que estão acima, ou exploradas as fundações da terra que estão embaixo, lançarei para longe de mim a semente de Israel por tudo que praticaram. Se alguém conseguisse, como é impossível, o que está sendo dito é que jamais isso ocorrerá. Gente, para a gente entender um pouco mais sobre o que vai acontecer, eu vou ler 2 profecias. Primeiro, Ezequiel 36, 26. Vocês podem abrir. 36, 26. Tanar, depois de Jeremias, primeiro. Ezequiel, 36, 26. Logo depois você pode abrir e conferir junto comigo. É importante você ter o hábito de conferir as coisas. O professor falou algo, você tem que conferir. Ver se realmente aquilo é verdade. Né? 36, 26. Não aceitar como dogma. Você tem que investigar. Tem que você mesmo tem que ter essa responsabilidade. Diz assim, 26. Sobre os últimos dias, relacionado a essa profecia de Irmiá: dar-vos-ei também um novo coração, e vos infundirei um novo espírito. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito, e farei com que saibais seguir meus estatutos, e cumprir meus juízos. Vivereis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sereis purgados de todas as vossas contaminações. Farei com que multiplique-se o trigo e que não haja fome entre vós. Gente, todo o conceito que a gente chama de chuvá, de perdão, de retorno, está ligado a cumprir as mitzvot. Volto a dizer, você diria, uma pessoa das nações, não tem opção para ela? Claro que tem opção. Ela pode guardar 7 mandamentos, 7 mitzvot, 7 preceitos, e ter direito ao mundo vindouro, sem precisar de mediador, acreditar que um homem é homem e Deus, nada disso. Ela se converte ao judaísmo. Porém, foi ordenado a Moisés, isso está no Mishnei Torá, escrito pelo Maimônides, que não se deve obrigar as nações a se converterem ao judaísmo, a menos que alguém queira muito. Porém, se deve incentivar as nações a observarem essas 7 leis, os 7 preceitos, que fez com que, através de Noé, sua família, toda a humanidade continuasse e fosse salva do dilúvio. Tamanha importância
desses 7 preceitos, as Sheva Mitzvot, Benei Noach, que foram ordenados aos filhos de Noach por Noé. Então, esse é o caminho da Torá. Não é uma mágica, gente. Toda ilusão está baseada num conceito que é fácil, é conveniente, não exige esforço, é tentador. Verdade não. A verdade está baseada num conceito onde, sim, você tem que fazer a sua parte. Sim, tem que haver esforço. Sim, existe uma instrução e ela é um desafio que você precisa aceitar e vencer esse desafio. Muito bem. Para a gente agora terminar essa primeira parte, depois eu vou fazer uma conclusão. Então, vamos ler mais um texto. Isaías, Shaiá 2:2, é antes, fácil de você encontrar antes de Irmiyahu, Isaías 2:2, e a gente vai ler sobre já o resultado, né? Já na época do verdadeiro Messias. Não veio ainda. Diz assim: e ocorrerá no fim dos dias. Preste atenção. Que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todos e se destacará dentre as colinas. E a ele afluirão todas as nações. Aí sim. Afluirão as nações em busca da verdade. Não a mágica. Não algo estabelecido por um imperador de um império. Não. Irão em busca de algo que foi estabelecido pelo Criador, pelo Eterno. E diz: a ele irão muitos povos e dirão: vinde, e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó, Yaakov. Ele nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos. Pois de Sion virá o ensinamento da Torá, das instruções, das mitzvot, que refletem a vontade de Deus, a vontade do Criador, e a palavra de Deus. A palavra de Deus, a instrução, o ensinamento da Torá. Tanto o estudo da Torá, como a prática das mitzvot. Ele orientará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão, então, suas espadas em arados e suas lanças em foices. E cada nação não levantará contra outra nação, e não mais aprenderão a arte da guerra. Aqui é uma profecia do verdadeiro Messias. Então, gente, o que nós vemos? De uma maneira clara, a Brit Hadashah não tem nada a ver com os dogmas criados no Concílio de Nicéia. A Brit Hadashah não precisa de um mediador, de um homem que foi condenado à morte, aí a morte dele passa a ser considerada um sacrifício humano, e a pessoa que acredita, então, ela vai ser salva pela fé. Não tem nada disso aqui. Aqui está dizendo que a Brit Hadashah, a nova aliança, é com a casa de Judá e a casa de Israel, com o povo de Deus. É algo que vai ser agregado. Aqui está dizendo que Israel jamais será rejeitado. Existem 2 exemplos. É dado o exemplo, se alguém conseguisse destruir todo o universo, destruir o sol, a lua, ninguém pode fazer isso. Assim também, Israel jamais será rejeitado. Aqui também a gente leu, não tem nada de que
a Torá foi anulada, que agora existe uma nova concepção de Torá. Nada disso. Ao contrário. Que a Torá, a mesma Torá, que foi dada no Monte Sinai a Moshe, dada pelo próprio Criador, ela não só continuará, mas ela será internalizada. E mais uma vez, não por redundância, mas pela importância. Você perguntar, mas e nós que não nascemos como judeus? É o meu caso também. Eu me converti ao judaísmo. Junto comigo, outras pessoas se converteram, e tem muita gente que hoje é bem Noah, guarda Sheva Mitzvot, estão muito felizes. Conversão é só quando a pessoa tem uma certeza absoluta, não é uma coisa simples. Mas ser um bem Noah também exige esforço, mas não é a mesma responsabilidade, claro, de uma conversão. Mas ainda assim, quem guarda Sheva Mitzvot, 7 preceitos, é dado o reino vindouro. Não precisa de um mediador. Não é apenas uma questão de você acreditar. Além de que, gente, eu já falei em outros vídeos, o conceito da Torá sobre o Criador é que ele é um absoluto. Não pode ter dois. Porque se tem dois, quem criou o segundo? Então, se tem dois, teve um primeiro. O segundo, logo, ele não é absoluto, ele é limitado. Tem que ter um que limitou tudo. Um que é ilimitado. Não pode ter dois ilimitados. Muito menos 3. O conceito judaico é que o Criador, ele tem unidade e unicidade. Ele é um, ele é indivisível, incorpóreo. Unicidade é o conceito de singularidade. Ele é o único e ilimitado. O único que criou tudo. O único que é o Todo-Poderoso. O único que tem uma unidade perfeita, que não existe nenhum exemplo no mundo criado. Cada um tem o direito de acreditar no que você quiser acreditar. Foi dado pelo próprio Criador livre-arbítrio. O objetivo desse vídeo é mostrar o que está escrito na Torá sobre a Brit Hadashah. Só isso. Cada um tem o direito de fazer suas escolhas. Mas eu fiz esse vídeo por aqueles que estão buscando a verdade, como eu busquei tantos outros, que hoje, graças a Deus, Baruch Hashem, estamos vivendo a verdade. A verdade que foi dada diante de uma multidão de testemunhas no Monte Sinai. Na próxima aula, nós vamos entender o que realmente é a nova aliança. Nessa aula nós entendemos o que não é a nova aliança, não tem nenhuma relação com as teses do Concílio de Nicéia. Agora, na próxima aula, nós vamos entender o que é a Brit Hadashah, que está agregada ao judeu, está agregada à Torá, está agregada a um conceito muito profundo. Nós vamos analisar. Shalom para todos.